Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 10 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, as notícias sobre guerra dividirão espaço nos próximos dias com as informações e notícias sobre tarifas e a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Isso porque cresce a cada momento que passa a possibilidade de um ataque pesado dos Estados Unidos ao Irã. Eu já falo sobre isso. Antes, uma observação. No vídeo de ontem à noite, eu disse que Donald Trump estava dando uma pausa de 90 dias nas tarifas para todos, exceto para a China. E hoje, para surpresa nenhuma, vi que a grande mídia está dizendo que Donald Trump capitulou. Que ele entregou os pontos, se rendeu. É claro que isso é uma grande bobagem. A grande mídia, ou melhor, a velha mídia, deveria se concentrar no único fato real dessa história, que é a guerra comercial dos Estados Unidos contra a China. Os Estados Unidos de Trump não estão em guerra comercial com o Canadá ou com o México, nem com a Europa, nem com o Japão. O problema dos Estados Unidos, e esse é um problema real, é com a China e com o modelo globalista que fez da China a segunda superpotência do mundo, isso desde os anos 80 do século passado. Esse é o problema real. Se não, vejamos. As tarifas impostas pelos Estados Unidos em relação aos produtos chineses passou de 20% para 34%. Depois deu um salto enorme para 84%, chegou a 104% e agora está em 125%. Então, como que a mídia tradicional, mainstream, oficial ou velha mídia diz que Trump capitulou? Pode ser que Trump ainda aumente mais essa tarifa de 125%. Até o momento, sabemos que uma tarifa de 125% é basicamente simbólica, porque significa, na prática, que ninguém comprará produtos com essa tarifação, ponto final. Mas se precisar aumentar o simbolismo, certamente Trump o fará. E é exatamente essa a questão para Donald Trump. Agora, uma vez que esta guerra já está declarada, devemos sim nos preparar para algo muito ruim. Ninguém está comemorando aqui a guerra em si. A única comemoração possível nesse caso é uma mudança nessa estrutura geopolítica criada pelos globalistas. Sim, uma mudança que poderá, em algum momento, mudar tudo para algo que ainda não sabemos o que é. Mas, no momento dessa mudança, deveremos nos preparar para muito sofrimento. E aqui não existe nenhum balde de água fria nas ações de Trump, mas é uma questão de causa e efeito. E a razão é muito simples. Vejam só, eu perguntei à inteligência artificial do X, o Grok, quanto um trabalhador americano recebia em média. E aí a resposta foi o seguinte: de acordo com dados recentes do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, o ganho médio por hora para trabalhadores assalariados em tempo integral foi de aproximadamente 30,84 dólares, 30 dólares e 84 centavos em janeiro de 2025, com base nas informações mais atualizadas disponíveis. É claro que esse valor é uma média geral, então isso inclui gente que ganha muito e gente que ganha o mínimo, mas a média ficou em torno aí de 30,84. Disse-me o Grok que esse valor reflete uma média geral e pode variar bastante dependendo do setor, da região e do nível de instrução do trabalhador. Profissões em tecnologia ou saúde, por exemplo, tendem a pagar mais, enquanto setores como alimentação e serviços podem estar mais próximos do salário mínimo em algumas áreas. Vale notar que o salário mínimo federal nos Estados Unidos é de 7 dólares e 25 centavos por hora desde 2009.
mas muitos estados e cidades têm valores mais altos. Em locais como Washington, Califórnia e Nova York, o mínimo pode chegar a $15 ou mais por hora. Assim, a média de 30,84 centavos reflete um cenário mais amplo, incluindo trabalhadores qualificados e experientes bem acima do piso mínimo. Bem, por que eu li tudo isso? Pelo seguinte, os chineses até colocaram um vídeo interessante no TikTok mostrando americanos obesos trabalhando lentamente nas linhas de montagem. E a pergunta aqui se justifica a partir desse vídeo. Os americanos que ganham tanto, vamos reduzir aí de 30,84 para 20 ou 15, é bastante, por hora, se sujeitariam a trabalhar 10 a 12 horas por dia, recebendo entre 2 e 5 dólares por hora? Essa é a questão. E isso é que faz parte da verdadeira guerra comercial de Donald Trump. É claro que as coisas mudariam nesse sentido, porque os Estados Unidos não teriam, como a democracia e como o país capitalista que é, condições de colocar gente nas linhas de montagem com um salário de 2 a 5 dólares por hora por 10 ou 12 horas por dia. Os Estados Unidos não repetiriam esse modelo, mas certamente continuariam produzindo as mesmas coisas que hoje são produzidas na China, só que, evidentemente, a um custo maior e uma velocidade menor. Então, isso implica, claro, em produtos mais caros daqui para frente. Mas isso implica também em muito sacrifício, porque a inflação aumentará, o custo de vida será mais alto num primeiro momento, e aí, bem, aí as pessoas terão que se adaptar para essa mudança, porque na guerra comercial de Donald Trump está também implícita essa redução de velocidade na produção de bens e também o aumento dos custos desses bens. E a pergunta que se faz é a seguinte hoje: estaremos preparados para essa realidade? Bem, muita gente sabe que uma das formas de se preparar para essa nova realidade que vem por aí é fazer com que o velho modelo de ter uma sapataria próxima de casa volte a se estabelecer. Alguém que produza bens de consumo na nossa própria cidade e se adiante para isso, poderá, no futuro, quando as coisas ficarem muito ruins, ser uma alternativa de sobrevivência, não só para si, como para os seus próximos. Bem, tudo isso, claro, dentro da hipótese de que as coisas ficarão muito ruins. Mas vários analistas dizem que sim, as coisas ficarão muito ruins, porque o que vimos, o temor, o pavor que vimos até o momento foi só no papel, mas em algum outro momento ele passará para a realidade. E a explicação é simples. Nos últimos dias, pessoas e empresas perderam trilhões de dólares, viram esses trilhões de dólares desaparecendo nos prejuízos da bolsa. Bem, acontece que até o momento esse desespero ficou apenas constatado nas telas de computador ou no papel. Só que em algum outro momento, como disse, isso passará para a realidade, ou seja, se tornará muito mais real do que o impacto diante da notícia. Quem perdeu muito dinheiro, imagine que você tenha perdido 10 mil reais nessa queda das bolsas. Esses 10 mil reais ainda provavelmente não passaram para a realidade, porque quem investe 10 mil reais não está tirando da alimentação, do transporte, da moradia ou do vestuário. Era um dinheiro que estava lá, que podia sim, ou estava correndo risco sim de ser perdido ou de gerar lucro. Só que em algum momento aqueles 10 mil reais farão falta. Agora imagine numa escala muito maior. Quem perdeu 100 milhões, quem perdeu 1 bilhão,
Evidentemente que deixará de investir esse 1 bilhão, ou melhor, esse 1 bilhão será sentido na produção, na própria produção de bens de consumo ou geração de empregos. Quando sairmos desse impacto da notícia para a realidade, as coisas tendem sim a ficar muito tensas. E foi esse o botão acionado por Donald Trump. Devemos nos preparar para dias difíceis, porque eles certamente virão. Mas, como eu disse num vídeo anterior, não é possível fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, para aqueles que estão dizendo erroneamente que Trump capitulou, lembrem o seguinte: a guerra de Donald Trump não é contra o México, contra a Europa, contra o Japão, contra o Canadá. É uma guerra contra um modelo globalista que está localizado lá nos confins da Ásia. E isso não mudou até o momento. Bem, espero que seja uma explicação satisfatória, mas podemos voltar eventualmente a esse assunto. Agora, a questão mais quente dos próximos dias, voltando a ela, será a possibilidade de uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Na terça-feira, Donald Trump, ao lado de Netanyahu, disse o seguinte em relação a um possível acordo, novo acordo nuclear com o Irã. É preciso lembrar que no sábado uma delegação americana se encontrará com uma delegação iraniana em Omã para discutir esse novo possível acordo nuclear. Então foi por isso que Trump disse: acho que se as negociações com o Irã não forem bem-sucedidas, acho que o Irã estará em grande perigo. E odeio dizer isso, grande perigo, porque eles não podem ter uma arma nuclear. Se as negociações não forem bem-sucedidas, acho que será um dia muito ruim para o Irã, disse Trump. Mas, voltando à questão do Irã propriamente, qual é a exigência de Donald Trump? A exigência em relação ao Irã. O New York Post disse o seguinte: a exigência de Trump é que o Irã interrompa o enriquecimento nuclear, entregue seu grande suprimento de urânio enriquecido e destrua suas instalações nucleares existentes. Evidentemente que o próprio New York Post coloca em dúvida essa possibilidade. Ele diz: é quase certo que todas essas propostas de Trump serão rejeitadas pelo Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, como uma humilhação e rendição inaceitáveis. Até que ponto, pergunta o New York Post, ambos os lados estão dispostos a ceder? Não está claro, mas o senhor Trump é conhecido por fazer exigências extremas, pelo menos no início, e depois buscar um acordo. Então, claro, há aqui uma possibilidade de que os Estados Unidos acabem encontrando uma forma de resolver o problema sem atacar o Irã. Por outro lado, a Newsweek revelou que os Estados Unidos estão se preparando sim para um ataque. No momento, isso é evidente pela demonstração de força ou de músculos. Segundo a última reportagem da Newsweek sobre esse assunto, um segundo porta-aviões americano está se movendo para uma distância de ataque ao Irã. Novas imagens de satélite mostram o USS Carl Vinson entrando no Oceano Índico pelo Estreito de Málaga, marcando um passo significativo no aumento da presença militar americana na região. Essa medida, diz a Newsweek, ocorre no momento em que as tensões com o Irã e os Houthis no Iêmen aumentaram, sinalizando o potencial para uma postura mais agressiva dos Estados Unidos nos próximos dias e semanas. Aqui a mesma e preocupante informação também foi dada pelo jornalista Jeffrey Grinder, que disse o seguinte hoje: há uma aliança cujo acrônimo é CRINC, que significa China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, se reunindo neste momento, enquanto Trump prepara bombardeiros B-2 para lançar ataque preventivo às instalações nucleares. Aí ele faz uma reflexão no seguinte sentido, ele diz: quero chamar sua atenção para duas coisas distintas acontecendo agora mesmo, nesse momento.
A primeira é que o presidente Trump está se posicionando como se estivesse decidido a destruir as instalações nucleares do Irã. De fato, ele ordenou a maior concentração de bombardeiros B-2 na história americana em Diego Garcia, na base de Diego Garcia. A segunda coisa é a estranhamente chamada CRINC, ou seja, a Aliança China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. E isso significa, segundo ele, que os tambores de guerra estão soando muito altos nesse momento. E é por conta dessa convergência, ou da convergência desses dois fatores. E ele conclui dizendo que é de bom senso considerar que Trump possa, sim, ordenar um ataque ao Irã e suas usinas nucleares construídas pela Rússia, diz ele. Talvez até essa semana. A única questão é que resposta o CRINC terá a dizer sobre isso? Ele pergunta. Esse é o momento em que estamos vivendo. Bem, agora um outro tipo de informação. Vejam o que é o poder do legislativo. Prestem atenção, essa notícia saiu hoje de manhã na Fox News. A Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei ontem, quarta-feira, para limitar a capacidade dos juízes distritais federais de afetar as políticas do governo Trump em escala nacional. A lei chamada Lei de Decisões Desonestas o projeto de lei foi liderado pelo deputado republicano Darrell Issa, da Califórnia, e foi aprovada pela Câmara e limita o poder dos tribunais distritais de emitirem liminares em todos os Estados Unidos. Todos os legisladores republicanos, diz o texto, exceto um, votaram a favor do projeto de lei, que foi aprovado por 219 a 213. A matéria diz também que um grupo de conservadores pressionou pelo impeachment de juízes específicos que bloquearam a agenda de Trump, mas os líderes republicanos da Câmara anularam rapidamente a iniciativa em favor do que eles veem como uma manobra mais eficaz de abordar a questão. Apesar do sucesso na Câmara, no entanto, a legislação enfrenta dificuldades incertas no Senado, onde precisa de pelo menos alguns democratas para atingir o limite de 60 votos na Câmara. Então, se uma vez aprovada no Senado também, o Legislativo coloca um fim a essa interferência indevida de juízes sobre aquilo que é de competência exclusiva do Executivo, a chamada Lei de Decisões Desonestas. Bem, mais uma notícia de economia, essa para fechar, para encerrar o expediente. O economista e analista econômico Martin Armstrong fez um longo texto hoje falando sobre Milei e a Argentina. Ele disse no texto, entre outras coisas, que o presidente Milei salvou a Argentina do desespero do socialismo. A pobreza atingiu o maior nível em 2 décadas entre janeiro e junho de 2024, diz Armstrong, chegando a 52,9%, enquanto Milei trabalhava arduamente para reverter décadas de políticas fiscais precárias. Novos dados sugerem que o número de cidadãos abaixo da linha da pobreza caiu para 38,1%. E no fim do seu texto ele diz que a Argentina é um exemplo brilhante de como a nação pode sobreviver ao domínio mortal das políticas socialistas quando medidas drásticas são tomadas. O Ocidente, alguns outros países do Ocidente, no entanto, estão ainda empenhados em abandonar o capitalismo em favor de políticas que historicamente fracassaram e deixaram os cidadãos em extrema pobreza. Milei, por sua vez, continuou a pregar o sucesso de suas políticas em todas as oportunidades, alertando o mundo de que esses países correm sério perigo se não tratarem de adotar as mesmas políticas se não tratarem de abandonar,
as mesmas políticas que arruinaram a Argentina. Bem, eu tenho uma informação bombástica aqui sobre o fenomenal Joe Biden, mas eu deixarei para a noite. Podres sendo levantados agora em relação ao governo Biden, com suas ligações perigosas com a China e acobertamento do Pentágono em relação ao Covidão. Mas isso eu falarei à noite porque o vídeo realmente está muito longo. Então, eu me despeço dos queridos amigos e aguardo vocês na curtinha do professor, à noitinha, se Deus quiser. Até lá!